E é a seguinte: Alexandre de Moraes também declara o trânsito em julgado para Almir Garnier, almirante da Marinha, era o comandante da Marinha na ocorrência dos eventos ali que foram objeto da ação penal 2668, a ação da trama golpista. Almir Garnier também foi condenado neste caso e agora o trânsito em julgado. Só que a defesa de Almir Garnier havia feito um novo recurso ontem. Mesmo assim, foi dado aí o trânsito em julgado no que diz respeito a Almir Garnier. E diz que o réu deve ser recolhido na estação rádio da Marinha em Brasília. Isso em relação, deixa eu confirmar se é isso em relação também a Almir Garnier. Mas quero ouvir a Luísa Martins desses dois pontos de vista, Luísa. Já repercutindo contigo também o trânsito em julgado de Almir Garnier, a despeito de a defesa dele ter apresentado os novos recursos ontem, e esse receio ou esse trauma do Supremo com uma série de figuras, personalidades públicas, políticos que acabaram deixando o país antes da execução da pena. No caso aqui da ação penal, claro, estamos falando do deputado Alexandre Ramagem, mas já tinha esse trauma também com Carla Zambelli anteriormente. Pois é, Yuri, boa tarde para você, para o Theo, para o Pedro, todos que estão conosco aqui no 360, dia de muita notícia. Existe essa preocupação, né, Yuri, com a possibilidade de que outros condenados da trama golpista, por outros núcleos, acabem se inspirando, né, de alguma maneira em Alexandre Ramagem e também consigam deixar o país a despeito de terem, se não todos, boa parte deles, restrições com passaporte, né, e proibições, por exemplo, de deixar o país. Isso tem deixado a Corte em alerta porque é uma forma de escapar do cumprimento da lei, né? Do momento em que o STF, o ministro Alexandre de Moraes, determina o início oficialmente do cumprimento da pena às quais esses réus foram condenados. A gente lembra que além de Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, temos mais de 20 réus, né, em outros núcleos da trama golpista, e a boa parte deles ainda responde em liberdade. Então, o que eu pude apurar é que isso realmente acendeu ali uma preocupação no STF, no sentido de ampliar o rigor, né, e de verificar, mesmo em relação àqueles réus, aqueles condenados que têm apresentado bom comportamento até agora, que têm demonstrado respeito aos trâmites da justiça, para que todos esses sejam acompanhados aí com minúcia para, no menor indício de qualquer subversão, vamos dizer assim, possa ser determinada uma medida mais grave, né, mais gravosa, como é o caso de uma prisão preventiva. Não se descarta, inclusive, que o instrumento da preventiva venha a ser mais utilizado daqui para frente em relação àqueles réus que ainda não tiveram a sentença transitada em julgado. Como você disse, Yuri, houve o trânsito em julgado para Bolsonaro, para Ramagem e já até me perdi quem é o terceiro, para Anderson Torres, mas as outras declarações de trânsito em julgado já começam a sair, como é o caso do almirante Garnier, né? E aí, com isso, o início do cumprimento da pena é determinado pelo ministro Alexandre de Moraes como uma consequência natural, e aí por isso que a gente vê esses mandados de prisão sendo cumpridos, como foi o caso agora há pouco de Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, como trouxe a nossa analista Jussara Soares, levados então ao comando militar do Planalto em cumprimento a esse mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes.